Olá, sétimo ano. Vamos aqui, falar sobre a nossa avaliação de matemática do terceiro bimestre. Por favor, não deixem de escrever o seu nome, seu nome aqui, tá? Questão número 1. Calcular as operações de multiplicação e divisão de números racionais. Simplifique quando for possível. Sempre quando você tiver o resultado, o número que dá para simplificar, você vai fazer isso, tá ok? Então, olha só, na multiplicação, todos já sabem, né? A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui são 3, mas não importa, você vai, ó, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4 dá quanto? Você vai colocar o sinal de igual e vai colocar, a parte de cima você vai multiplicar os 3 números, colocar aqui. Normalmente, não olha para o sinal ainda, tá? Multiplica sem se preocupar com o sinal por enquanto. Depois multiplica a parte de baixo, que é o denominador, tá? E coloca aqui. Agora sim você vai fazer jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então o resultado vai ser mais. Nunca esqueçam de fazer o jogo de sinal. Aí depois que você olhar o resultado aqui, o número de cima e o de baixo, tem como você dividir os dois por um mesmo número e você vai simplificar, tá? Nessa daqui, observe que aqui tá os números racionais estão em forma de fração, e aqui tá número decimal. Então, quando tiver assim, tem que ficar todos iguais para multiplicar. O que que você vai fazer? Vai arrumar esse aqui que está em forma de número decimal, 0,5. Toda vez que você for transformar em fração, você coloca o número que tiver aqui, total, coloca aqui em cima, sem a vírgula, tá? Viram que não colocou nem a vírgula nem o zero? Não é necessário colocar o zero à esquerda, que não tem valor depois que você tá transformando, não deixando ele mais como número decimal aqui, tá? E embaixo eu coloco o quê? Você conta quantas casas, ou seja, quantos algarismos eu tenho do lado direito da vírgula. Só um, não é só um? Então, é o número 10 aqui embaixo. Se tivesse dois números aqui, eu ia colocar 100. Se tivesse 3, eu ia colocar 1000 aqui. Então, tá arrumada aqui a primeira fração. As outras não é necessário, né? Já tá ok. É só copiar, tá? Copia. Copia. Agora sim, você vai multiplicar. Agora estão todas no mesmo formato, né? 5 vezes 16 vezes 1 dá quanto? Põe aqui. 10 vezes 25 dá quanto? Vezes 8 dá quanto? Põe aqui. Depois simplifica, tá bom? A mesma coisa você vai fazer com as demais. Na hora de dividir fração, estão lembrados como é que faz? Para dividir fração, vamos só relembrar. Eu copio a primeira do mesmo jeitinho, tá? Não mexa com a primeira, só copia. Agora, a segunda, eu vou inverter. Quem tá embaixo vai para cima, quem tá em cima vem para baixo. É assim? O 5 tá em cima do traço, ele vai ficar embaixo. O 3 tá embaixo, vai ficar em cima. Lembrando que para dividir fração a gente faz multiplicar, tá? Por quê? Porque divisão de fração a gente lembra sempre quando você tem uma forma de bolo. Aí você tem um bolo. Aí você vai dividir o bolo para 20 pessoas. Então aquele um bolo ele vai virar 20 pedaços. Por isso que se explica o porquê da multiplicação, tá? Então, você vai aumentar os pedaços, o número de pedaços. Então, aí depois é só 1 vezes 3, 3, 9 vezes 5, 45. Menos com mais é menos, o resultado vai ser menos, certo? Então, assim, você prossiga fazendo todas as outras. A número 2. Determine o resultado das operações abaixo, multiplicação e divisão de frações. Continuando com o mesmo tema, que foi o que a gente estudou no terceiro bimestre, não é isso? E simplifique quando puder. Sempre que tiver como, simplifique o resultado. Então, eu tenho aqui duas multiplicações e duas divisões, bem simples. Multiplica, normal, tá? Essas duas aqui. E aqui eu tenho duas divisões, vocês já aprenderam agora como é que faz, né? Faça.
Depois simplifique. A número 3, efetue as multiplicações de frações, tá? São todas de multiplicar, não esqueça do jogo de sinal, tá? Porque se esquecer fica totalmente errado o resultado, não pode esquecer de forma alguma. Aí nós vamos para a questão número 4 e última também, né? Calcule as potências. Olha o que é potência, a gente já passou o segundo bimestre estudando potenciação. A diferença é que aqui você tem o numerador e o denominador elevado a uma potência, tá? Então, você vai colocar igual. Aí, eu tenho 2/5 elevado a 3. Então, o 2/5 vai se repetir aqui 3 vezes. 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Aí, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. A mesma coisa aqui, ó. Menos 7/4. Quantas vezes eu vou repetir o menos 7/4? Só uma vez. 2/3 elevado a 0. Quanto que é? A gente aprendeu que todo número ou fração, seja lá o que for, elevado a 0 é igual a 1. O resultado vai ser 1. Menos 1/3 na quarta potência. Você vai multiplicar o menos 1/3, aliás, vai repetir o menos 1/3 aqui 4 vezes. Menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3 até completar as 4 vezes, né? 4 tá aqui. E aqui vai proceder da mesma forma. Então, tá? Boa sorte e bom trabalho.